13 é Santo Antônio, o Brasil Santo Antônio, rogai por nós. Bom dia para você que nos acompanha. Eu já quero começar esse dia de hoje, dia de Santo Antônio, um dos nossos santos juninos. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João. E essa época me lembra muito a minha terra, né? Sou nordestina e lá é muito forte as festas juninas. Então, para começar o programa, eu já quero recitar um versinho. Quem quiser plantar saudade, escalde bem a semente e plante numa terra seca, onde o sol seja bem quente. Pois se plantar no molhado, quando nascer, mata a gente. Viva Santo Antônio! Muita saudade, né? Envolve muita história. Quem de nós que está acompanhando o programa, de onde quer que você esteja, se você é brasileiro, com certeza você tem uma história com as festas juninas. Tem saudade da infância? O que é que isso te lembra, te remete? A quadrilha da escola, não sei qual a sua experiência. Mas, no programa de hoje, nós queremos conhecer um pouco mais sobre a vida de Santo Antônio, que não se restringe, gente, ao popular, que é o santo casamenteiro. Não é só isso, embora Santo Antônio também teve milagres nesse campo, na união de casais, mas Santo Antônio é muito mais que o santo casamenteiro e é muito mais que uma festinha junina também. É um homem de Deus, um pregador da palavra, que inclusive a sua língua está intacta até hoje, porque o forte de Santo Antônio, a grande característica dele foi um pregador, um excelente propagador, anunciador da palavra de Deus. Para conversar sobre isso, já está aqui conosco um franciscano, como Santo Antônio também era, da Ordem de Santo Antônio, o Frei Basílio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rosângela. Uma alegria recebê-lo. Verônica. É porque Rosângela, são muitas aqui, né? A Rosângela também está lá. aqui, é produtora do programa, Verônica. por isso que o Frei Basílio misturou. Nós também temos receita no programa de hoje, e na nossa culinária está um devoto de Santo Antônio, né? O Simvaldo Espírito Santo, que tem uma história também com esse santo, desde a infância, antes mesmo do nascimento, já a partir da inspiração do nome. Simvaldo também vai contar um pouquinho para nós. Obrigado, bom dia para nós, né? E a receita de hoje também tem uma relação. Tem uma relação com a região Antônio. da cidade lá de Pádua, tem uma relação com Santo Antônio, sim. Então, gente, a gente já vai anunciar aqui, eu já coloquei inclusive aí no Facebook uma foto com os ingredientes, do jeito que vocês estão vendo aqui na mesa, na nossa culinária, no nosso balcão, do que nós teremos. Então vai ser uma massa, porque Santo Antônio era italiano. Na verdade, Não, ele era português. Europeu. Isso, e foi para a Itália. O Frei pode falar até melhor sobre a história da vida dele. Tem também uma... Santo Antônio, tanto que a gente falava de Lisboa ou de Pádua, porque nasceu em Lisboa, mas sua missão foi em Pádua, né? Isso. Então, a receita de hoje vai ser com um ingrediente aqui, um temperinho no molho, que é de lá da região dele. Isso. Pádua fica no Vêneto, né? Que é uma região lá no norte da Itália. E você pode observar até pelas cores dos ingredientes, assim, tudo branquinho, né? Que é bem típico daquela região ali, a polenta branca, o risoto branquinho e o aspargo verdinho. É muito típico ali daquela região. Aí a gente vai preparar para as pessoas poderem conhecer. Então, esse vegetal que a gente vê aqui, gente, a gente pode chamar esse talo? Aqui é o talo dele, né? Isso aqui é o aspargo. Então, esse aspargo que é o ingrediente lá da região de onde Santo Antônio viveu, na Itália, lá perto de Pádua, por ali, né, Simvaldo? Então, nossa receita de hoje vai ser essa. Massa, gente, ao molho do aspargos, que é lá da região de Santo Antônio. E a gente vai conhecer também um pouquinho da história do Simvaldo. Frei Basílio, para a gente começar nosso bate-papo, já queria deixar uma dica para quem nos acompanha, quem ainda não assistiu o filme de Santo Antônio Guerreiro de Deus, fica a dica para você também que nos acompanha, porque é um excelente filme que nos ajuda a querer ser santo, a querer ser bom, a viver e aprender também as experiências e os ensinamentos que ele nos deixou. A gente vai ver aqui só na nossa TV aqui do estúdio, um trechinho do filme de Santo Antônio, Guerreiro de Deus. Se vocês puderem soltar aí, a gente já acompanha. Santo Antônio, Guerreiro de Deus, pode procurar aí pela internet. Olha só, gente. Estavam indo todos para o mosteiro de Messina. Estavam se juntando a outros irmãos para irem todos a Assis. Só um trechinho pra gente ficar com gostinho de quero mais, porque não faz mais que 10 dias. A qualidade não tá muito boa.
é vídeo de internet, mas aí deu pra gente ver. Eu, sinceramente, particularmente, não sou tão devota de Santo Antônio assim, mas admiro muito. E esse é o filme de santo que eu mais gostei, Frei Basílio, sabia? É o filme que, para mim, mais forte que eu já assisti de santo foi esse de Santo Antônio. Qual a sua experiência com ele? O senhor que também é frescano, que vem da ordem de Santo Antônio. Que dizer desse santo? Tem muita coisa a dizer de Santo Antônio. A minha experiência com ele é pelo fato de eu, primeiro, me apaixonar por Cristo, o Evangelho, a maneira como São Francisco viveu. Então, com Santo Antônio, a gente sempre, fez desde a mesma menino, experiência, né? Ele. E a primeira experiência que eu tinha de Santo Antônio, como menino, festas juninas, tudo que tem nome de Antônio, uma série de coisas. A gente fala que ele ajuda a encontrar coisas perdidas. Tem muita devoção popular nisso, né? O pão de Santo Antônio, também que ele ajuda a encontrar um parceiro ideal com quem construir a sua vida, o santo casamenteiro, né? Então, mas a minha experiência com Santo Antônio é a partir da minha fé cristã, o Evangelho e franciscano, que por sinal foi a dele também. Então, ele inicialmente foi de uma família cristã, uma família política, rica, tinha nobre, era traços de nobreza e tinha um ideal político para ele. Mas ele, educado também na fé cristã, quis dedicar-se à espiritualidade, à leitura da Bíblia. Já adolescente, renunciou à herança do pai. Toda a riqueza, toda a prazer, riqueza, todo conforto. Projetos políticos. Dizem que o pai dele teria sido prefeito de Lisboa. Ele nasceu em Lisboa, né? E é interessante, ele nasceu em 15 de agosto de 1195, no final, então, do século XII. Naquele tempo não tinha registros como hoje, não se encontrou o registro dele. Existem opiniões que ele teria nascido 4 anos antes, mas o mais comum é dizer... estimativa, né? Uma estimativa, que seria nessa data. E recebeu no batismo o nome de Fernando, não de Antônio, né? Até bonito também, Hernando vem do espanhol, o homem que luta pela paz, é o significado de Fernando. Quem é Fernando e quem tem o nome de Fernando pode considerar-se também como seu padroeiro, ideal e modelo de vida humana e cristã, Santo Antônio, o Fernando. Então ele renunciou a tudo, quis ser religioso, consagrar-se, entrou para a ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Não iniciou na ordem de São Francisco, na ordem franciscana. Então, e aí ele se dedicou aos estudos, morando em Lisboa, pediu aos seus superiores para ir para Coimbra, para ficar longe um pouco da sua família. Muita gente ia lá visitá-lo, família importante, ele queria mais a solidão e o tempo para dedicar-se aos estudos e à oração. Foi para Coimbra. Lá em Coimbra, começou a aparecer alguns mendigos lá diferentes. Eles usavam uma roupa assim, o burel de São Francisco de Assis, iam lá e ele, na portaria, atendendo esses peregrinos lá, gostou muito desses homens. Começaram a conversar sobre o Evangelho. Santo Antônio era encantado com as Escrituras e como ele utiliza de uma maneira imaginativa a Escritura. E por isso tornou-se um grande pregador. Então simpatizou-se muito com eles e ficou sabendo então que eles eram franciscanos. Ordem dos irmãos menores, ordem dos frades menores. Mas o que causou a mudança dele, um grupo foi para Marrocos para pregar o Evangelho
aos muçulmanos, aos mouros, né, que estão muito ligados à Espanha e Portugal, mas foram lá com essa veemência de querer dizer para os muçulmanos que Alá não é o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é Jesus. Então, provocar, né? Não era nesse estilo de hoje, da evangelização missionária de hoje. Uma catequese. Que é o diálogo interreligioso, de respeitar a religiosidade do outro, mesmo que não seja cristã, que ele seja profundamente identificado com o que há de sagrado e de valor evangélico na vida dessa pessoa ainda não cristã. Eles quiseram fazer catequese. Você tem que deixar Alá e acreditar em Jesus. Deixa Maomé e acredita em Jesus. Bom, eles foram martirizados. E os cadáveres dele foram levados de volta para Portugal. Santo Antônio viu isso. Então ele também, querendo demonstrar a sua paixão e seu amor a Deus através de Jesus, a radicalidade, vale a pena morrer por aquele que eu amo. Eu dou a minha vida por você. E anunciar aos outros que eu sou capaz disto, quis mudar de ordem. Eu quero entrar para essa ordem que faz mártires. E passou para os franciscanos. Aí mudou de nome, de Fernando para Antônio. E foi para um convento franciscano lá, Santa Cruz. Tinha uma grande biblioteca, lá ele estudava. E então ficou... Por isso ele é chamado Santo Antônio de Lisboa. Mas também queria ir para Marrocos, né? Eu quero ser mártir, eu vou levar o Evangelho, anunciar o meu Senhor, o nosso Redentor, Redentor do homem e do mundo, que é Jesus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus encarnado. Então, ele chegou a Marrocos, lá teve uma doença estranha, não pregou lá, não aguentou, teve de voltar. Pegou o navio para voltar para sua pátria, veio uma grande tempestade e o navio foi para a península lá da Itália, na Sicília. Lá então ele foi procurar, foi viver lá, outro caminho. A doença, Deus usa às vezes obstáculos nos nossos sonhos e projetos para fazer o seu desígnio e nos conduzir. Porque o mundo é a nossa casa, dizia São Francisco, não é a minha pátria onde o meu umbigo está enterrado. A pátria, o mundo, nós somos cidadãos do mundo. São Francisco dizia assim, o nosso convento é o mundo, o corpo é a cela do monge, a alma é o coração do monge, é o monge que fica dentro dessa cela para louvar o Criador. E ver os sinais da beleza e bondade do Criador em tudo que Ele criou. Numa pessoa, nas pessoas, na flor, nos pássaros, nos peixes, no mundo. É a espiritualidade de São Francisco. Que hoje o Francisco de Roma está nos educando, a nós cristãos, a viver a espiritualidade de São Francisco de Assis, que Antônio também bebeu e pregou para cuidar da nossa casa comum, nossa responsabilidade. Laudato si, louvado seja meu Senhor. Isso mesmo. Então lá Antônio viveu lá na Itália. Francisco, né, que é o nosso querido Papa. Frei Basílio, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Inclusive eu quero que o senhor, no próximo bloco, fale sobre o milagre dos peixes, porque eu acho que é um milagre já é uma coisa interessante, bem característico, né, de Santo Antônio, que diz muito do que foi a sua missão. Aguardo também a participação de quem está em casa nos acompanhando pela internet, pelo Facebook. Você pode seguir, curtir o Manhã Viva pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, mas no Facebook já tem uma foto ali da receita e você comenta. Se você é devoto de Santo Antônio, qual a sua experiência com ele, o que é que você conhece desse santo, de onde você nos acompanha, ou se você tiver também uma pergunta, uma curiosidade aqui para o Frei Basílio, pode mandar que no próximo bloco a gente fala. Queria mostrar aqui para a gente ir para o intervalo já com gostinho de quero mais, né? Na expectativa da nossa receita, que é essa massa ao molho de aspargo, que é da região de Santo Antônio.
o nosso querido Simval, que é devoto de Santo Antônio, também vai contar para nós essa experiência dele, pessoal, de toda a sua vida, ter ali sempre a presença desse padroeiro. E, gente, também aqui mostrar a nossa bonita cozinha. Não sei se você que nos acompanha faz tempo que viu Manhã Viva, ainda não tinha tido a oportunidade de ver o novo cenário aqui da culinária. Essa linda cozinha que nós ganhamos, graças a Deus, generosidade da loja Boa Vista Planejados. Você pode também conhecer um pouco mais dessa fábrica aí pelo site boavistaplanejados.com. É o endereço desses que nos ofertaram, nos doaram esses móveis lindos, né? Bem bacanas, realmente planejados. E pode ser da cor que você quiser, do tamanho, do formato. Tem muita variedade, muita novidade e muita qualidade também nesses produtos. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa receita. Até já. Santo Antônio, rogai por nós. Estamos de volta aqui na nossa culinária. Agora sim, o Simval do Espírito Santo, chefe de cozinha, já esteve aqui no Manhã Viva. Volta hoje no dia do padroeiro e também no dia dele, gente. Ele está fazendo aniversário. Dia Parabéns pro Simval. Esse sim é um devoto, nasceu no dia do santo. No dia. Conta um pouquinho pra gente, Simval, dessa história que Santo Antônio tá na sua vida desde sempre. É bem curioso, né? Porque assim, minha mãe fala que ela, na época que ela estava grávida de mim, ela estava morando fora de Belo Horizonte e ela veio pro aniversário da minha avó, mãe do meu pai, que era no dia 12. Que ela fala que ela comeu muita canjica e aí entrou em trabalho de parto. Eu nasci no dia 13, hoje, né? Quase dia 14, 11h45 da noite. E quase me chamei Simval Antônio, né? Os avós queriam que você se chamasse Simval Antônio, porque tem essa tradição, né, de colocar o nome do santo do dia e tal. Inclusive tem amigos. Simval já era o nome do seu avô. Era o nome do meu avô, Simval do Espírito Santo Neto. E sempre teve essa história de coincidências, assim, meio inexplicáveis do Santo Antônio na minha vida, né? Minha mãe brinca assim, o seu bercinho tinha 13 grades, 13 madeirinhas. Essa coisa do número 13, né, que é o número do dia do meu nascimento. Sinais, né, da presença de Santo Antônio. E eu estudei no Colégio Santo Antônio. Hoje em dia eu moro no bairro Santo Antônio. Eu estava até comentando com você. Quando você foi achar apartamento, quando eu comecei a procurar apartamento, o corretor parou na porta, assim, quando eu vi escrito Residencial Santo Antônio. Eu falei, acho que não vou precisar nem olhar o apartamento, que eu acho que já vai ser esse. E realmente foi. Então, é uma coisa, é um certo presente na minha vida, essa história, né, as coincidências e tal. E depois eu queria até perguntar para o Frei, aquela história de colocar o santo mergulhado. Eu sempre tive dó de fazer aquilo com ele, né? Isso aí eu acho que é mais devoção popular, né, Frei Antônio? Frei Basílio. E eu brinco muito com os amigos, assim, porque eu sou muito gregário, né? Eu acho que uma, não sei se missão ou se uma virtude que eu tenho é agrupar as pessoas, juntar as pessoas. Eu falo que isso deve vir do Santo Antônio mesmo. Amigos, assim, meio cupido de amigo. Eu acho que você deve conhecer fulano. E aí, às vezes, dá certo, né? Então, acho que essa coisa popular do santo eu carrego um pouco comigo, de agrupar as pessoas. Bom demais. Falando de Santo Antônio, Frei Basílio, então conta pra gente agora sobre o milagre dos peixes. Como foi esse momento, essa experiência que Santo Antônio, acho que as pessoas não queriam ouvi-lo e ele começou a pregar para os peixes, isso foi real? Narram isto, né? Dizem que aconteceu. Ele viveu num tempo de muita religiosidade, mas pouca catolicidade. E tinham grupos a gente chama de herege, aqueles que pegam uma verdade, exageram um aspecto dessa verdade, que é Jesus, a pobreza do Evangelho, o estilo de vida de Jesus, e usavam isso contra a igreja. Então tinham homens que criavam também comunidades contra a Igreja Católica, os bispos. Que Santo Antônio também chamava a atenção deles, que às vezes se deixavam corromper pelo status, pelo prestígio. E então, tinha um grupo que eram os valdenses, de um líder Valdos, os cátaros, que se julgavam puros, e a igreja é impura, cheia de bispos aí, que tem propriedades e tudo isso. Então, eles não queriam ouvir Santo Antônio. Chegou num lugar e eles falam, não, esse aí vai ensinar vocês coisas erradas, vai desviar vocês da pureza em que vocês estão.
Então Santo Antônio chegou lá e viu os peixes, então ele começou a falar com os peixes. Diante de um lago e eles começaram a... E dizendo que os peixes, a importância do peixe na Bíblia, sempre tem momentos de água e peixe, Jonas na barriga da baleia, no livro de Tobias, aquele peixe que vai dar o remédio para curar a cegueira do pai dele. Jesus, que é chamado peixe, até tem na espiritualidade, fala que Jesus é o grande peixe. Nós somos os peixinhos que estamos nadando nas águas. Então, São Francisco, eu volto sempre com São Francisco. Santo Antônio, São Francisco pregou às aves, Santo Antônio aos peixes, falando com os peixes que deviam ser gratos ao Criador deles, que criou a água, criou a eles a beleza e o charme para nadar e os nutre com a água, deviam agradecer a Deus. Mas ele estava fazendo, como nós dizemos aqui, bater na cangalha para o burro entender. Ele estava pregando também para aqueles peixes, mas aqueles que estavam ouvindo, os peixes começaram a ouvir, e o pessoal viu como um espetáculo, admirado na água, e os peixes vinham ouvi-lo, e o povo ficou, este homem é um homem de Deus. O que ele fala são palavras que nutrem a nós também. E veio a conversão, muitas vezes acontece. Tem um episódio muito interessante também, com aquela mula que diante do Santíssimo ajoelhou-se. Ele teve uma grande discussão, é muito interessante. Isso é dos peixes. Tem muita história, né, gente? E muito milagre também, muita experiência de fé. Por falar em Santo Antônio, gente, eu não sei se vocês lembram, se todos lembram, né? Nós tivemos aqui uma homenagem a Santo Antônio no programa, que foi de uma artesã que preparou, inclusive, esse estandarte. Mandou de presente para mim, olha só. E o estandarte é de Santo Antônio. Então, hoje, dia de Santo Antônio, a gente quer ver essa arte que a Maria Luísa preparou para nós e mandou esse estandarte de Santo Antônio aqui para o programa. Vamos acompanhar como que faz essa preparação do estandarte. Bom dia, Verônica. O primeiro estandarte que eu vou mostrar é este, porque é um menorzinho e eu tenho esse tecido. Vamos fazer mais ou menos um igual a este. Pega os 3 tecidos, com a entretela e o tecido, a gente arremata aqui a beiradinha, pode ser colado com cola ou pode ser costurado. Depois disso a gente pega a estampa, coloca a estampa no lugar, escolhe aqui o tamanho certinho. Passa em volta um enfeite também colado. Cada um escolhe a flor que quer, o colorido. Agora, para pendurar, a gente vira
passa esse bastãozinho. Depois de passado a cola, vamos pendurar as fitas. Finalizamos o nosso estandarte com os enfeites e tudo. E cada um tem a sua criatividade, pode mudar com outros enfeites. Muito obrigada, mas vou mandar para a Verônica este aqui de presente, que é do Santo Antônio, que eu fiquei sabendo que ela vai casar. Para a Verônica, esse é para você. Muito obrigada, Muito Maria Luísa. Isso mesmo, tô noiva, vou casar, então tem que aproveitar também a bênção dos santos, inclusive Santo Antônio, que já tem essa fama aí, né, de ser casamenteiro, embora a gente saiba que não seja só isso. Então tá aqui o estandarte que a Maria Luísa mandou para mim com muito carinho. E também interessante a gente ver a preparação do estandarte de Nossa Senhora, né? Ela mandou de Santo Antônio, mas ela fez o de Nossa Senhora, porque um critério para ser santo é ser devoto da Virgem Maria, né, Frei Basílio? Todos os santos tinham essa experiência, essa devoção à Mãe de Deus, a nossa mãe. Quero aqui mandar um abraço, gente, para as participações da internet. O Robert Santana é de Contagem, aqui perto de Belo Horizonte, e ele também está fazendo aniversário hoje, assim como o Simval. Parabéns, né, para os aniversariantes, para todos os Antônios, que também nesse dia tem, né, esse onomástico e celebram o dia como se fosse também o dia do seu aniversário, o dia do seu santo de devoção, o dia do santo que você carrega o nome. A Rosa participando aqui também. Muito obrigada, Manhã Viva, por esse programa nos esclarecer e renovar nossa espiritualidade, homenageando Santo Antônio nesse dia que ele rogue por nós. A Ana Cristina também mandou uma mensagem. Ela disse que não gostou muito do filme de Santo Antônio, né? Aí fica cada um faz uma experiência. A Lourdes Bruno, que disse também, mandou uma perguntinha. Daqui a pouco eu vou fazer sua pergunta pro Frei Basílio, porque o Simval precisa, gente, começar a fazer a receita, né? Que a gente acabou que ainda não começou. A Lucélia também acompanhando lá do Rio Grande do Norte. Um beijo para você. Tem muita gente da Canção Nova também acompanhando o programa. Quero mandar um beijo para as minhas irmãs de comunidade aqui de Minas Gerais. A Aline lá em Montes Claros, a Mara lá em Patinga, aqui em Belo Horizonte, a Roberta, acredito que os meninos também, João Paulo, Joaquim, Pedro Jonas, todos devem estar acompanhando. Um beijo para vocês. A Helena Vitória, que é paroquiana do Frei Basílio, tá aí na sintonia também, alegre por acompanhar o programa e ver também a presença desse sacerdote, desse frei aqui conosco. Simval, vamos então dar início à nossa receita. Vamos explicar? Enfim. Então, primeiro eu queria falar sobre o aspargo. Certo. Ele é um vegetal nobre, né? Essa bandejinha que vem mais ou menos com umas 15 hastezinhas, custou cerca de R$13. Compra um pacotinho. O pacotinho fechado. Aqui a gente não tem ele tão facilmente quanto na Europa. Na Europa tem vários tipos, tem um aspargo mais branquinho. Na Itália tem um que eu não conhecia até morar lá, que era o asparagi di mare, que era um aspargo do mar, muito diferente esteticamente desse nosso aqui. E ele tem mais ou menos 3 partes que a gente divide. Essa parte aqui de baixo, né, que é uma parte que parece um pouquinho uma cana, a textura, então a gente descarta. Tira. O ideal é você quebrar. Onde ele quebrou... Olha, ele quebra rápido, né? Onde ele quebrou, essa aqui a gente descarta. E aí, a parte mais nobre dele é o que é chamado a flor do aspargo. Então a gente vai usar, exatamente, essa florzinha aqui. A gente vai branquear o aspargo, que é um processo de dar um choque térmico nele, coloca ele na água quente, depois na água fria, porque aí vai manter o sabor, a cor, né? E depois a gente vai dar uma salteadazinha nele aqui na panela, para poder ele pegar um gostinho. Eu piquei ele, isso é coisa de
cozinheiro, Aqui você tirou né? também essas... Essa folhinha, né? Aham. Dele, assim, a gente tira com a faquinha assim, ó, de leve, só pra ele ficar mais bonito, né? Ótimo. E ele é muito versátil, você pode fazer creme, você pode fazer sopa, você pode fazer soufflé, você pode colocar num omelete. E como ele tem um sabor muito diferente, é legal de Tem algum variar. vegetal mais conhecido que a gente pode comparar a ele? Não. Acho que com a textura, não. Assim, talvez ele lembre um pouquinho, assim, o jeito, né, de um quiabo, que também é uma coisa grande, assim. Mas é diferente. Mas é né? diferente, totalmente diferente. Tá. E aí eu cortei, né, separei a florzinha, porque quero que ela fique Aqui. por cima na hora que a gente for montar o prato. E aí eu cortei ele na transversal, assim, que é pra ficar um pouquinho mais bonito, né? Ótimo. E aí a gente vai pegar isso aqui, vai colocar ali na panela. Esses que estão cortados. Isso, esse aqui a gente vai fazer esse processo que eu te falei, Água quente. que é de branquear. Eu vou branquear também as flores. Só que eu vou branquear em momentos diferentes, porque eu vou saltear a flor e vou separar, porque eu quero que ela fique por cima do prato, tá? Isso aqui é muito rápido, é um Quantos choquezinho mesmo. minutinhos aí? Uns 30 segundos, 1 minuto, porque eu tô fazendo só um pouquinho. Aham. E aí, enquanto ele branqueia, se você quiser, a gente pode falar sobre a massa. Pode ser, a gente tem um minutinho para ir pro intervalo, mas É. vamos então. Bom, essa massa é uma massa explicar que massa que fresca, é essa? massa fresca, caseira, né, como se faz na Itália. Molinha, gente, olha só. Ela descansa, né? Isso aqui é uma mistura de 5 ovos para meio quilo de farinha e um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, um pouquinho de leite. E eu vou mostrar para vocês o seguinte, como eu fiz ela ontem, ela dá esses pontinhos pretos porque a gente usa o ovo fresco, né? Esse pontinho não atrapalha em nada o sabor, em questão de qualidade da massa. Só que é meio feinho, né? Então o que a gente faz? A gente corta a mistura, você vai ver que dentro Nossa, ela tá bonitona, olha aqui, tá vendo? que E a gente maravilha. vai usar o que a gente chama de coração da massa, né? Olha, O italiano fala il cuore della pasta, né? diferente. E é isso aqui, a gente vai passar no cilindro, né? E aqui eu escolhi fazer um talharinho. E aí a gente colocou para secar. O pessoal lá de onde eu trabalho, a gente faz isso semanalmente, né? Então esse é uma É uma massa um macarrão fresca. artesanal, né? Isso, exatamente. E o cozimento dele é muito rápido. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente quer uma massa al dente. Na verdade, Aí, isso aí a gente... Já tá no ponto. Já tá no quente? ponto, ó. Tá verdinho, Aham. né? Cozinhou. Aí eu Joga vou na colocar água na água fria. gelada para eu poder manter esse padrão de cor. Porque eu vou, na hora, se eu coloco ele ali direto, ele não vai cozinhar. E se eu coloco ele muito tempo, ele vai perder o verdinho, vai perder a textura. E olha lá como é que a água até ficou verdinha. Já muda a cor. E a gente vai cozinhar a massa nessa mesma água, tá? E aqui na água fria você deixa quanto tempo? Aqui eu deixo até eu preparar. Tá? Isso a gente pode fazer com brócolis, com espinafre, qualquer verdura que eu queira manter a textura. O espinafre, na verdade, ele murcha, né? Mas eu mantenho aquele verde escuro do espinafre, branqueia. Água quente, choque térmico na água fria, gelada. Antes de levar para Exatamente. Agora, por exemplo, o espinafre, é até bom falar isso também, que é muito forte, né? Se você quiser, se branqueia o espinafre, coloca num saquinho plástico, coloca no congelador, no freezer, ele dura aí o tempo que dura 6 meses, mais ou menos. Nossa. Tem sempre o espinafre fresquinho na sua geladeira para você poder usar. Bom demais. Olha quem tá aqui, gente. Frei Basílio, pertinho de nós. Vamos ver de perto, né, Frei Basílio? A gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. O Simval vontade de continua. cozinhar, né? O senhor gosta de cozinhar também? Eu cozinhava quando era menino. Depois de adulto, eu prefiro só consumir. E aprecio. Isso mesmo, cozinhei. Frei Basílio. Eu também prefiro consumir, mas tem hora que a gente tem que fazer, né, Simval? Apreciar. Já já a gente volta e o Simval Muito bem. continua a nossa receita. Manhã Viva de volta nesse dia de Santo Antônio com a nossa receita aqui, essa massa de aspargos, esse vegetal que é lá da terra de onde Santo Antônio viveu e evangelizou aquele povo. Simval, para dar continuidade então à nossa receita. Vamos lá? O choque no aspargo, já foi foi dado na água aqui. quente, foi na água fria. Isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho aqui de azeite. A região de Vêneto, né, o norte da Itália, eles usam muito azeite e a manteiga. Bem... Mistura os dois. Mistura bastante os dois. Como é mais próximo ali da Alemanha, da França, eles têm muito essa influência.
A manteiga a gente vai deixar ela dar uma queimadinha, uma tostadinha, que é até uma coisa que eles chamam de uma coisa francesa, né? De deixar essa manteiga no azeite, um pouquinho queimado. E aí a gente vai dar uma selada no aspargo, que eu quero separar a flor do talo. Quando a gente vê assim, Frei Basílio, esse fogo, esse cheirinho gostoso na cozinha, né? Dá uma vontade já de experimentar. Qual prato que o senhor mais gosta? Tem um preferencial? Isso é uma pergunta que quando alguma família amiga me convida para tomar uma refeição com eles, qual é o prato que o senhor gosta? Eu gosto de qualquer prato. Então eu respondo sempre assim, eu gosto do que está na mesa. E uma boa companhia. Aí sim. Essa já está garantida, então o que eu vou comer e apreciar. O que tiver tá bom. Não então o melhor prato é o que está na mesa. É o que está na mesa. E a companhia que você tem. Não é? Muito é que ótima Deus nos resposta. deu o apetite, o sabor e a boa convivência em torno da mesa. Que Jesus até usou a refeição para criar a Eucaristia. É verdade, é o ápice ceia. da nossa fé ali em volta do altar, né? Então, Exato. assim, a mesa representa isso também. Exatamente, a refeição sagrada. Lindo. E até a Vamos falar refeição na família ser um momento sagrado e importante em que a família se reúne para tomar o alimento juntos com ação de graça. Partilhar a comida, mas partilhar a vida também. Exatamente, ali, né? Na conversa, na partilha realmente. Frei Basílio, a gente falando de alimento, a gente lembra também do milagre dos pães, inclusive os pãezinhos de Santo Antônio, que é uma das perguntas que mandaram pela internet. São distribuídos por causa dessa experiência? Santo Antônio, né? Eu devo reconhecer a minha ignorância. Ainda eu tenho que pesquisar a origem dessa devoção. Dos pãezinhos. Eu sei que existe o pão de Santo Antônio em todo lugar que tem paróquia franciscana. É na terça-feira, mesmo lá onde eu moro, na rua Pernambuco 840, toda terça-feira às 8 horas temos a celebração eucarística e depois o pão de Santo Antônio. E o sentido é o seguinte, alimenta o corpo e o pão também da palavra, que alimenta o espírito, e a Eucaristia. Então, de Santo Antônio foi muito preocupado com o pobre, que às vezes não tem um alimento. Então, eu não sei se ele fez algum milagre dos pães. Eu sei que ele sempre se preocupou para que os pobres tenham o de que alimentar-se para viver com dignidade. São filhos de Deus. Então, nós temos que pesquisar isso. Tem, e depois a gente disponibiliza o milagre dos pães também na internet. E que o povo fala, aquele pãozinho de Santo Antônio, tem gente que leva e põe lá na despensa, na vasilha onde tem o pão, diz que nunca faltará comida, o alimento. Porque esse é o sentido, né? A distribuição dos pães no sentido de que todos tenham acesso à alimentação, à comida que é tão necessária. Essa deve ser a política pública que devemos cuidar. Alimento para todas as pessoas. Os dois alimentos, né? O alimento do corpo e o alimento da alma também, que é o mais sagrado, nosso alimento espiritual. Também, Frei Basílio, em relação a Santo Antônio segurar o menino Jesus. É uma coisa interessante também, essa iconografia de Santo Antônio. Nós vimos aqui naquele estandarte. O menino Jesus está até abraçado com ele. Na mão direita ele está com um lírio, né? O lírio simboliza a pureza de alma, de corpo e de coração que devemos ter. Apreciar as coisas de Deus e ver com o olhar de Deus o que muita gente diz que é impuro, sob o olhar de Deus é puro. Mas dizem que isso aconteceu. Ele foi hospedado na casa de uma família amiga e Santo Antônio gostava muito de meditar e rezar com a Bíblia e dizem que o dono viu lá uma luz e falam isso. E abriu, estava ele lá com o menino Jesus. Porque Jesus, ao se encarnar, ele foi criança, ele foi adulto, ele morreu na cruz. Por isso nós usamos sempre os sinais. O eterno entrou no tempo e tornou a nossa forma humana sempre como sagrada. Então, Jesus, menino, é o símbolo também da palavra de Deus viva, que desperta em nós ternura, compaixão, amor, alegria de conviver.
E tem tudo a ver com ele, que é esse santo da palavra, né? Esse proclamador do evangelho, que carrega Jesus, ou seja, ele não fala de si por si, ele fala por ele, né? Simval, tá adiantada aqui nossa receita? Tá. Então, a gente já selou aqui, já salteou o talinho do aspargo e as florzinhas. A gente separou as florzinhas. Nossa, foi rápido, né? Eu fiquei vendo o Frei Basílio e fiquei olhando aqui pra panela. É muito porque rápido. foi bem rapidinho. Enquanto o Frei falava, a gente viu aqui que Nos 2 cortes a gente fez a mesma coisa. Azeite, manteiga, a panela bem quente, o corte da verdura, um pouquinho de sal e eu coloquei um pouquinho de pimenta, porque eu acho que dá uma levantada no prato, né? Porque os ingredientes são muito branquinhos, tudo muito neutro. A gente vai usar o grana padano, né? Que são os 2 queijos, o grana padano e o parmigiano reggiano. São os 2 queijos italianos mais utilizados assim para essa coisa de massa. E a gente vai colocar também a stracciatella, que é esse queijinho que para nós aqui mineiros, talvez lembre, vou usar aqui, ó. Talvez lembre um pouquinho a textura do requeijão. É mesmo? Mas ele é o coração da burrata. E ele é um pouquinho, parece um chicletinho, assim, é muito saboroso. A gente vai usar para colocar por cima do prato na hora que a gente for finalizar. Então o prato vai estar quente. Interessante que o Simval também fez a experiência de morar na Itália, de fazer a sua missão, né, como cozinheiro, de estudar lá, assim como Santo Antônio, que era português e morou lá para evangelizar. Descobrir um caminho, né? E na verdade, assim, em termos de Itália e de cidade de santo, o Frei estava falando aí de São Francisco algumas vezes. A experiência de ter ido em Assis, por exemplo, ela é muito arrebatadora. A cidade é uma coisa inexplicável, assim. Acho que até para a pessoa que talvez não tenha uma fé, uma devoção específica a São Francisco, é muito... Faz uma experiência ali, né? Uma energia, uma coisa muito... Convite. Primeiro que a cidade parece que foi jogada ali no meio da montanha, né? Porque você fala, não tem condição de alguém subir ali, como que construíram aqui? Né? Parece que alguém... Você vai chegando perto, aí eu estava no GPS... E aí falando, não é possível que ali, não é possível que ali, quando você fala... É ali mesmo. Você chega, é arrebatador, O Frei Basílio também fez uma experiência de morar na África, de morar em outros lugares, em Bruxelas. Também na missão de evangelizar, né, Frei? É verdade, Esse povo é das nações, né, gente? Graças a Deus. Pega Podemos no gancho entrar com a aqui. massa? Podemos. Só que eu queria só aproveitar aqui, pega no gancho do pão, né, de anunciar o Senhor. Eu também queria fazer aqui, gente, um agradecimento à Laversa, que me empresta sempre essas peças, esses acessórios, essas semijoias bonitas, ó, esse bracelete que eu estou usando aqui. E esse anel, a curiosidade do anel que eu quero divulgar agora. Eu queria que os meninos dessem aqui um takezinho mais fechado, que esse anel que eu estou usando, ele é a oração do Pai Nosso. Então tem a cruzinha aqui na frente, bem linda, com essa pedrinha, mas tem a oração do Pai Nosso nas laterais desse anel. Tem como mostrar mais de perto aqui? Aqui. Esse anel que eu estou usando, então, olha, isso mesmo, é o anel do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, nessa peça, nesse acessório da Laversa, que são esses parceiros que estão sempre aqui conosco, nos ajudando, fazendo parte do programa Manhã Viva. Laversa, para você que quer revender essas semijoias em qualquer lugar, é só entrar em contato, é showroomlaversa.com, aí na internet ou nas redes sociais. E o contato do Simval também nas redes sociais, Tibo Cucina, escreve Tibo Cucina, né, que é italiano, Tibo Cucina. Então no Instagram, @Tibo Cucina é o contato do Simval, dos outros pratos, das outras receitas desse chefe. Das massas, dos molhos que a gente tem que entrar lá no Insta para poder ver várias coisas que a gente produz, sempre com muito critério, as coisas são orgânicas, a gente planta, trabalha com muito respeito ao ingrediente. É uma coisa que nós mineiros temos muito, mas os italianos me ensinaram isso mais ainda. Trabalhar com aquilo que está na época, com a sazonalidade, respeito ao produtor, né? Entregar um alimento justo, limpo, eticamente. Trabalho ético com o alimento é muito importante. Maravilha. Então vamos para a massa. Vamos lá? Então, eu vou, em paralelo ao que eu faço a massa, eu vou voltar com ele para a panela, porque eu quero que crie o que o italiano chama de mantecatura. Então eu quero um molho cremoso sem eu precisar colocar nenhum tipo de amido, nada disso. E a massa, como ela é uma massa fresca, ela cozinha muito rapidinho. A gente vai entrar com ela na panela aqui. Na mesma água, que já tá um pouco não tem o menor problema. Nossa, olha, ela rapidinho, já tá vai vendo? caindo, Ela né? é muito rápido o processo. Gente, parece que tá empurrando ela ali. Isso. E uma coisa que a gente vai fazer é aproveitar a água de cocção. Então aquele molhinho que às vezes fica meio ralo, o italiano fala que a magia da pasta está na água que a gente cozinhou a massa, Frei. Até porque ela vai soltar uma farinha, então fica uma água
além de saborosa, Mais grossinho. ela fica mais grossinha. E uma outra coisa, salgar a água do macarrão, que a gente vai colocar o macarrão. Eles falam que a água tem que estar com o gosto da água do mar. Então, não é um sal muito fraquinho, não, mas também não é um sal muito forte, tá? Enquanto a massa cozinha, a gente vai voltar aqui com a mesma coisa. Mais azeite. Mais azeite, não vamos economizar no azeite, um óleo bom, porque ele é muito rápido. E aí é que entra um pouquinho da manteiga, que tem a ver com essa história do norte da Itália, que é a região lá do Santo Antônio, da cidade de Pádua. Assim que derreter, já vou conferir aqui como é que tá a massa. É rápido, né? É rápido. E outra coisa também é importante a gente falar. A água, o macarrão, sempre deve terminar de cozinhar na panela que você tem o molho. Isso vale para qualquer molho que você está fazendo em casa. Um molho à bolonhesa, um ragu, um molho mais cremoso. Termina, então, por exemplo, você comprou a massa industrializada, no pacote está falando 8 minutos. Quando tiver 7 minutos, você tira e vai com ele para a panela de molho. Então a panela de molho já tem que estar quente, o molho já tem que estar fervendo, já tem que estar com o sabor final que você quer. E aí qualquer coisa você adiciona um pouquinho dessa água para a massa terminar de cozinhar ali. Isso vai ajudar o molho a se incorporar melhor com a massa. A gente vai voltar aqui. Enquanto vai finalizando aqui, gente, eu quero presentear o Frei Basílio com um livro que é lançamento da Canção Nova, que ele gostou muito. E é um livro realmente que fica de dica para você, porque parece ser muito bom, não tive a oportunidade de ler ainda, mas pela capa, pela autora, né, a Djanira, que é da Canção Nova, Djanira Silva, nossa irmã de comunidade, escreveu e tá quentinho também, saindo do forno aqui pela loja.cançãonova.com para qualquer lugar de onde você nos acompanha. Porque por onde andam os seus sonhos, descubra e volte a sonhar. Então esse livro, o Manhã Viva presenteia o Frei Basílio obrigado, e fica de dica para todos que nos acompanham. Deus abençoe sua missão, Frei Basílio. A gente está chegando ao final do programa, mas a gente encerra aqui com a finalização da receita. Agora, só dar uma retemperadazinha aqui. A gente está só esperando a massa finalizar, que é muito rapidinho. Uns 3 minutos? Ou até menos, às vezes. Depende da espessura que você passou o seu talharinho. E aí, como eu disse, a gente vai colocar isso aqui e vai fazer a mantecatura, que significa que a gente vai misturar um pouco de queijo, um pouco de azeite, um pouquinho de manteiga para puxar essa cremosidade final. Tudo na panela. Vamos empratar e colocar a folhinha de aspargo por cima. Essa aqui. Que beleza. Qual o ponto do macarrão? Como saber, Simbal? Ó, aí não sei se a câmera consegue pegar, mas quando a gente corta, ainda tá com um pouquinho de farinha no meio, significa que ele tá ainda pode cozinhar um pouco mais. Mas a gente quer uma massa al dente. Isso aqui deve demorar uns 30 segundinhos. Até menos um pouquinho. Preparou aqui, ó. Então, gente, a massa aí artesanal, massa pronta, preparada pelo Simbal, com esse molho de aspargos, lá da região de onde viveu Santo Antônio. A Itália tem muito isso, né? Os alimentos e as suas regiões, eles respeitam muito isso. Então, eu tive um professor lá que falou, se você for ao Vêneto, coma aspargo, tome os vinhos brancos, os espumantes que são ali daquela região, né? Pra combinar, né? Pra combinar. Já tá, pra mim, já tá pronto aqui. Então, ó, não escorre, não lava o macarrão jamais, tá? A gente vai com ele aqui, ó. Leva direto na direto panela. Pra panela. Fiz uma baguncinha aqui. Ótimo. E aqui, eu vou usar essa água para poder chamar essa cremosidade aqui para mim. Simbal, você vai finalizando aí a massa, mas a gente também quer te presentear, afinal de contas, Opa. É o seu aniversário. Então, um produto de evangelização da Canção Nova, aqui o CD do Davidson Silva, que é da Shalom, também parceiro nosso na evangelização. Obrigado. Deus abençoe, viu? Seu trabalho, você ouvir enquanto você está ali preparando uma receita. Né? Aqui, ó, já tá quase terminando. Tá vendo que tá meio aguadinho? Olha, fica mesmo, né? Um caldinho grosso. Um caldinho grosso. Agora que a gente vai consertar isso. Então a gente vai fazer essa coisa que é chamada de mantecatura. O queijo. Coloca um pouquinho de queijo. Olha que A música manteiga. boa, gente, para combinar. Finalizando essa receita. E o azeite. Agora, Aí é só jeito de chefe, né? Ó. olha lá como é que o molho já tá cremoso. Viu?
Vamos montar? Maravilha, gente. Manhã Viva vai ficando por aqui, finalizando essa receita da massa ao molho de aspargo. Deus abençoe e amanhã a gente volta. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João, eu só te peço que não solte balão. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João, eu só te peço que não solte balão. 13 com mais 10 igual a 23, com mais 1 é 24, dia de São João, o maior dos homens nascido.